Caros alunos, bom dia. Aqui quem fala é o professor Hélio e esse é o canal Revisão Ciências. Hoje vamos ter uma aula sobre propriedades da matéria, em que faremos uma introdução ao conteúdo de química. Bem, a química é a ciência que estuda a matéria. E qual que é o conceito de matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Mais para frente, nós vamos entender o que é massa e o que é volume, que tem a ver com o espaço ocupado pela matéria. Mas matéria, por essa definição, a gente pode perceber que matéria é quase tudo que está ao nosso redor. Os móveis, o piso que cobre o chão, o nosso próprio corpo. A química estuda a matéria, estuda sua estrutura, seus estados físicos, as mudanças de estado físico e etc. Então, matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, nesse próximo slide aí, a gente tem dois tipos de matéria. Dois materiais muito usados no dia a dia. O vidro, muito usado em janelas, e a borracha, muito usada, por exemplo, no interior de veículos. Os materiais eles têm propriedades específicas, que são propriedades que às vezes um material tem e o outro não tem. Então, por exemplo, eu posso falar que o vidro é um material translúcido, porque ele deixa passar a luz. A borracha não. A borracha é um material opaco, porque não deixa passar a luz. Isso é uma propriedade específica. O vidro é translúcido e a borracha é opaca. Eu posso falar que a borracha é flexível, porque ela se dobra, e o vidro é rígido, porque não se dobra. São propriedades específicas também. E assim por diante. Agora, daqui para frente a gente vai ver as propriedades gerais da matéria, características que todo material possui. Então, propriedades gerais da matéria. A primeira, massa. Toda matéria tem massa. Massa é a medida da quantidade de matéria, que pode ser dada em quilogramas ou gramas. Então, esse slide está mostrando como que a massa, ou seja, a quantidade de matéria pode ser medida. Quando a gente sobe em uma balança, o dado que a balança nos dá, nesse caso aí, 64 quilos, equivale à quantidade de matéria que a pessoa tem. A gente às vezes fala que é o peso da pessoa de forma errada. Na verdade, peso é outra coisa. Na verdade, a balança, o dado que a balança dá é a quantidade de matéria ou a massa que a pessoa tem. A segunda propriedade geral da matéria, que nós vamos ver, é a impenetrabilidade. Ela diz o seguinte, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, a ilustração vai mostrar isso. Um copo com água. Quando a gente introduz uma esfera de aço, a gente nota que o limite da água, a coluna de água, se elevou. O volume de água que subiu equivale exatamente ao volume da esfera de aço que foi jogada dentro do copo, mostrando que água e aço não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. É a impenetrabilidade. Uma matéria não penetra na outra. Terceira propriedade geral da matéria, divisibilidade. Os materiais podem ser divididos em partes cada vez menores. A menor parte da matéria, que ainda guarda suas características, é a molécula. E a menor parte da matéria é o átomo. Então, esse esquema vai facilitar a nossa compreensão. Aqui na esquerda eu tenho água, uma certa porção de água. Eu tenho 3 moléculas de água. Uma molécula de água, outra e uma terceira molécula de água. A molécula de água é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Então eu tenho 3 moléculas de água aqui. A divisibilidade, ela diz o seguinte, você pode dividir uma matéria em partes cada vez menores. Então vamos supor que eu vá dividindo a água, Eu tenho 1 litro, eu passo a ter meio litro, eu tenho uma gota, eu divido essa gota. Vai chegar um momento que eu vou achar uma molécula de água. Está aqui, uma molécula apenas. Essa uma molécula de água, ela ainda tem as características da água. De ser um líquido sem cheiro, sem sabor, transparente, etc. É água. Agora, se eu divido mais ainda, se eu divido essa molécula de água
em átomos soltos, que é o que nós temos aqui à direita, aqui, ó, átomo de hidrogênio solto, átomo de oxigênio solto, outro átomo de hidrogênio, sem ligações químicas entre eles, ó, não formando moléculas, eu já não tenho mais as características da água. Um átomo de hidrogênio não tem característica de água. Um átomo solto de oxigênio não tem característica de água. Então, a menor parte da matéria que guarda as características da matéria é a molécula. E a menor parte da matéria é o átomo. Os materiais podem ser divididos em partes cada vez menores. É a divisibilidade. Quarta característica ou propriedade geral da matéria, extensão. Toda matéria ocupa um lugar no espaço, ou seja, tem um volume que pode ser dado em litros, mililitros, etc. Então, esse copo com água mineral, ele mostra que você tem a água, como é matéria, ela ocupa um lugar no espaço. E eu posso medir esse lugar ocupado. No caso aí, a água ocupou um volume de 200 mililitros. É o volume, a quantidade, é o lugar no espaço ocupado por essa porção de água. Quinta propriedade geral da matéria, compressibilidade. Quando submetida à pressão, a matéria pode diminuir seu volume devido à aproximação dos átomos que a compõem. Então, se eu tenho uma seringa com ar dentro e fecho a saída do ar e empurro o êmbolo fazendo uma certa pressão, eu vou ver que eu consigo diminuir o volume desse ar que está aqui. Ó. Seria o caso da seringa aqui de baixo. No caso, seria a mesma seringa depois da força exercida no êmbolo, né? Então, o ar que estava aqui ocupando um volume maior, ele passou a ocupar um volume menor, mostrando que a matéria pode ser comprimida. Isso é mais fácil de visualizar com os gases, porque eles têm as moléculas mais distantes umas das outras, então elas conseguem se aproximar com mais facilidade. E a próxima propriedade última, geral da matéria, é a elasticidade, que tem a ver com a anterior. É a capacidade que a matéria tem de retornar ao seu volume inicial caso a força que a comprime cesse. Então, se eu cessar essa força que empurra o êmbolo e diminui o volume do ar, a seringa volta a esse formato, ou seja, o volume inicial é adquirido de novo. Então, a compressibilidade aproxima as moléculas e diminui o volume. Quando a força cessa, o volume aumenta novamente e a distância entre as moléculas volta a ser aquela que existia antes. Ok? Então, essas são as propriedades gerais da matéria, propriedades que toda matéria tem. Em aulas posteriores, a gente vai estudar os estados físicos da matéria, as mudanças de estado físico, né? Os slides que eu passei aqui sem querer, mas isso é assunto para as próximas aulas. Então é isso, espero que tenha ajudado. Até a próxima. Um abraço.